judicialização da saúde. Você sabe o que é isso? Os cidadãos têm recorrido cada vez mais ao Poder Judiciário para garantir o acesso ao direito fundamental à saúde. Os necessitados têm dificuldades de acesso a tratamentos e remédios e buscam amparo em decisões judiciais favoráveis. Os poderes públicos não conseguem atender a tantos pedidos de internações, cirurgias, exames e medicamentos. Isso tem gerado um conflito entre o Judiciário, Estados, prefeituras, Ministério Público e defensorias públicas. A judicialização da saúde é o nosso tema de hoje. Participam deste programa a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Geraldo Magela da Silva Freire, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. A chamada judicialização da saúde é tão grave que o Supremo Tribunal Federal já realizou audiência pública sobre o tema. Em Minas Gerais, as audiências estão acontecendo em maior número em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O ministro Eros Grau, do STF, participou de uma delas em junho e afirmou que a saúde é um serviço público, mesmo quando prestado por particular. E o usuário do serviço tem de ter a mais completa proteção do Estado. O Ministério Público e a Defensoria Pública cobram soluções através das chamadas ACPs, as Ações Civis Públicas. Estados e prefeituras alegam falta de recursos, vagas e dificuldades com a burocracia para o cumprimento das decisões do Judiciário. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a população sobre as dificuldades do acesso ao direito à saúde. Para abrirmos o debate, vamos ver antes a opinião popular. Eu acho que os governantes, né, a prefeitura, o governo do estado, poderia já... Eles fazem tanta propaganda aí que a saúde está mil maravilha, mas você vai ver na real está um caos. Eu acho que quando a pessoa não consegue, eu acho que tem que recorrer à justiça. Infelizmente, no país é assim que funciona. Eu acho que um plano de saúde do governo, com certeza. Porque eu acho que primeiro tem que pensar no coletivo, né? O governo tem que participar disso, com certeza. Mas, se a gente não tem acesso a isso e precisa, realmente tem que procurar justiça. Claro, eu procuraria. Eu acho que pode ser feita uma triagem menos burocrática, que hoje, para conseguir uma consulta especializada, o paciente passa no clínico, volta para o posto, do posto joga no sistema e aí demora isso cair. Mas eu acho que esse processo está certo até o clínico. Só que eu acho que o processo de chegar até a consulta especializada é muito burocrático. Às vezes o clínico poderia encaminhar direto, entendeu? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que mandar para o posto para voltar para a gente, entendeu? Desembargadora, como que a senhora vê a judicialização da saúde? A judicialização da saúde, para mim, não é uma solução. É um instrumento que pode levar a uma solução. Nós sempre vimos isso com uma preocupação muito grande, mas essa preocupação aumentou quando começamos a notar que as nossas decisões estavam prejudicando o atendimento coletivo. Eu vou dar somente um exemplo para o senhor. Há cerca de 5 anos atrás, nós já tínhamos essa preocupação porque as ações estavam aumentando demais na justiça, e eu fui fazer uma palestra no interior, no município do sul de Minas, e compareceram 5 prefeitos que simbolicamente foram me entregar a chave do município, porque eles não estavam aguentando o comprometimento do orçamento do município em razão das liminares que estavam sendo deferidas. Mas eu coloquei também naquele momento a seguinte questão: os municípios não estavam atendendo e nem providenciando políticas públicas para atendimento àquelas pessoas que estavam precisando. Então, naquele momento, o judiciário tinha realmente que intervir, logicamente, através de decisões que procuravam ser, naquele momento, adequadas às necessidades. Doutor Geraldo Magela, como resolver esse conflito? Bom, primeiro eu acho que não existe judicialização da saúde. Eu acho que existe a incompetência dos burocratas. O direito à saúde é universal, está previsto no artigo 196 da Constituição. Os bens que valem na vida, primordiais, é a vida e a integridade física.
A gente vê aí casos de menores, bebês morrendo nas unidades públicas, porque não existe CTI para menores, para bebês. Como é que a gente pode aceitar isso? Então, o Poder Judiciário não está havendo judicialização. O Poder Judiciário está agindo como manda a Constituição. A Constituição cidadã, ela realmente abriu esse leque para o cidadão. Então, reclama-se muito que o pessoal está entrando muito na justiça, mas que bom. O direito de ação é um direito fundamental do cidadão. Se ele não consegue o remédio que ele precisa, eu entrei com vários casos. Os últimos 2, a pessoa fez um transplante de rim, precisa de um medicamento que não é tão caro assim, só no exterior. A outra, uma jovem bonita, estudante de direito, uma mulata bonita, simpática, mas tenha incontinência urinária e do intestino. Ela tem que andar de fralda o dia inteiro, só tinha o remédio. Então, a gente, ao deduzir uma pretensão na justiça, a gente jamais quer privilégio. A gente quer que o cidadão seja respeitado na sua integridade física e na sua vida, porque o direito à saúde está no artigo 196. Então, o que acontece? Ele não quer um remédio que custa 50 mil dólares. Ele quer um remédio que a população do país todo, seja rico ou pobre, tem o direito de usar. Então, eu acho que estão confundindo a coisa. O querer judicializar essa expressão é querer desprestigiar a justiça. Porque quando fala assim, por exemplo, no Congresso, está levando a questão para o Supremo, briga lá de deputado. Mas perfeitamente normal. Não está judicializando o parlamento, não. É porque as partes não estão se entendendo, não é questão interna corporis só, não. Não estão se entendendo a parte. A Constituição fala que lesão em direito individual tem que ser levado ao Poder Judiciário. Então vem o Supremo e diz o que está certo, vem o magistrado e diz o que está certo. Isso não é judicialização do parlamento, não é judicialização da saúde. A senhora concorda com ele, Dizzy Magalhães? Eu concordo em parte, e eu vou explicar o porquê. Se fosse há uns anos atrás, eu concordaria plenamente. Cabe ao judiciário resolver esses problemas que o próprio cidadão não consegue resolver. Mas a partir do momento em que o Estado, o município, ele pratica, ele elabora políticas públicas, aí, a partir disso, o judiciário tem que agir com mais cautela. E o próprio artigo 196 da Constituição da República, ele determina que o direito à saúde deve se submeter às políticas públicas. E as políticas públicas, o senhor sabe disso, hoje ela se submete a diretrizes, a estudos, a protocolos clínicos baseados em evidências científicas, que demonstram que tal medicamento é adequado para tal doença, tal medicamento não é. Isso tudo faz parte de uma política pública. E o judiciário não pode deixar de considerar essas políticas. O que acontece hoje no judiciário? Em regra geral, nós estamos olhando se o Estado, se o município, ele pratica essas políticas públicas. Existem, por exemplo, 2 casos em que o judiciário não deve e não tem intervindo. Quando a política pública é ampla, é quando o Estado ou o município tem um determinado remédio para aquela doença, uma alternativa, mesmo que não seja aquela que o paciente busca. Nesse caso, o paciente deve demonstrar que aquele medicamento não serve para ele, que aquilo não é adequado, não é eficaz. A partir desse momento, então, o judiciário é que vai ver se ele pode ou não experimentar o que já é proporcionado, disponibilizado. No próximo bloco, como deve agir o judiciário diante de tantos pedidos e de tantas deficiências para os atendimentos? Voltamos logo.